devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Devagar, mas sempre. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e, na pauta da lei divina, não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça a peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte e, segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides, não esqueças o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo implacável dominador de civilizações e homens marcha apenas
com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. Livro Fonte Viva, editora FEB, capítulo 62, Espírito Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. Nós, de fato, necessitamos meditar na importância do tempo. E não podemos desfalecer, não podemos desanimar. Temos que prosseguir, ainda que devagar, mas sempre buscando aprender, buscando viver o que aprendemos. E a parte prática da teoria, a parte prática do que sabemos, é tudo de bom, porque não basta saber, é preciso fazer, diz o Espírito Emmanuel em outra página. E fazer é um grande desafio, porque é justamente quando nós executamos alguma coisa que já sabemos, é que consolidamos o saber e avançamos. Mas não é fácil avançar sem desfalecimento, sem esmorecimento. Não é fácil, não. Se nós não tivermos cuidado, nós desanimamos. Porque tudo conspira contra, tudo incentiva a ociosidade, a preguiça, o desânimo. E as dificuldades são imensas para que avancemos no sentido da busca moral, espiritual, intelectual. O progresso é um grande desafio. Ora, mas não há necessidade de correria. Nós temos que progredir e saber tudo agora. Não. O importante é não desfalecer. Nós não podemos desanimar. Como diz o Paulo de Tarso, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia. Ora, essa possibilidade constante de renovação é algo extraordinário para a nossa esperança. Não podemos desanimar, porque nós vamos evoluir, nós vamos avançar em todos os sentidos do conhecimento, do sentimento, dos afetos, dos amores. Haveremos de avançar constantemente. Não podemos querer dar grandes saltos evolutivos. Não. Nós vamos devagar, mas sempre. Por como ele diz, observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Isso é muito importante, nos espelharmos nas atividades, por exemplo, do reino vegetal. Nós jogamos a semente na cova, na escuridão da cova da terra, ela vai morrer e vai germinar. É preciso que ela morra para germinar. E ela depois vai crescer, vai florescer, e só mais adiante que irá frutificar. Então é algo extraordinário, aquela sequência natural que observamos no reino vegetal. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça, começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. Ora, se nós tivermos paciência,
se nós administrarmos adequadamente o tempo e acreditarmos na movimentação do trabalho, esse trabalho constante, porque toda ocupação útil é trabalho, seja o trabalho braçal, seja o trabalho intelectual, tudo que se movimenta de maneira útil, sem prejudicar o próximo, criando assim recursos para nós e para terceiros, vai gerar benefício maior para nós, agora e no futuro. Importante é não desanimarmos, não esmorecermos. As maiores fortunas de ouro e pedra foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Nós precisamos confiar no tempo. Nós necessitamos aprender a valorizar o tempo e trabalharmos um pouco mais, estudarmos um pouco mais, acreditando na nossa própria vitória, na vitória sobre nós mesmos. Nós não temos que vencer ninguém, nós não temos que competir com ninguém, nós temos que competir conosco mesmo e temos que vencer as dificuldades apresentadas hoje para nos tornarmos melhores amanhã. E o que parece, a princípio, que não tem solução, o tempo nos ajuda e surge, então, a solução para aquela situação, para aquele problema. Não podemos desanimar. Ele diz, a vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível, o espírito, se reforma incessantemente. Então, nós somos espíritos. Nós não somos um aglomerado de matéria que tem um espírito, um corpo material que tem um espírito. Não, nós somos o espírito. Somos nós que pensamos, somos nós que erramos, somos nós que acertamos, somos nós que falamos. Somos nós que empreendemos em diversas situações. Evidentemente que as nossas ações mentais gerarão consequências na herança dos atos amanhã. Como hoje nós somos o resultado de ontem, amanhã seremos o que pensamos e falamos hoje. Então, muito importante que haja da nossa parte essa consciência espírita. E essa consciência precisa ser construída, precisa ser edificada. Evidentemente que toda experiência acumulada hoje vai nos beneficiar amanhã, mas se a opção for o bem, melhor ainda, porque o resultado da herança amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, século que vem, será o bem. Agora, infeliz aquele que opta pelo mal, pela corrupção, pela perversidade, pela vingança, pelo ódio. Por quê? Porque a herança será exatamente de acordo com as ações de agora. Não poderia ser diferente. E nas leis de Deus não há enganos. A justiça de Deus é perfeita. Não pune, não castiga, mas também não perdoa. Porque se perdoasse, estaria premiando o crime. É preciso que cada um receba segundo a herança das próprias obras, como está lá no Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. A cada um será dado segundo as suas obras. E também em Mateus, capítulo 16, versículo 27 e 28, se não me falha a memória. A cada um será dado segundo as obras. E é muito importante que observemos a qualidade, o conteúdo do que pensamos, porque nós somos totalmente livres para pensar.
e gerar o conteúdo do pensamento contínuo, nos defrontando com situações variadas durante o dia. Nós agimos e reagimos e interagimos o tempo todo pelo pensamento com as leis de Deus. E isso gera herança, boa ou má. Depende da qualidade da nossa ação mental. Porque a ação mental, a formação do pensamento, vai gerar palavras e atos. O pensamento o pensamento é tudo. Não há dúvida que o pensamento é tudo. As palavras faladas ou escritas são os pensamentos que se materializam. E todos os atos da nossa vida são os pensamentos que se materializam. Ora, então não é difícil ser feliz aqui na Terra, relativamente feliz. Feliz totalmente é impossível, mas relativamente feliz. Por quê? Olha, nós precisamos aprender a pensar com qualidade voltada para o bem, qualidade voltada para o que é justo, para o que é belo. Porque estaremos criando em nós mesmos tais vibrações, tais imagens. Nós criamos e geramos as imagens que nos acompanham. Na nossa tela mental, nós estamos vendo agora o que estamos falando, o que estamos movimentando. Só que não nos damos conta que tudo é no pensamento, porque é tudo tão natural e a velocidade do pensamento é tão maravilhosa que ela chega a ser maior que a velocidade da luz. Pensou, chegou. Nós estamos no corpo de carne, né? Nós pensamos em nos movimentarmos para um determinado local, aí necessitamos de uma bicicleta, de uma moto, de um carro, de um avião, de um barco, de algum meio de transporte que possa levar o nosso corpo, transportar o nosso corpo de carne. Mas fora do corpo de carne, não. Nós pensamos naquele lugar, seja aqui ou seja em Paris ou em Londres, não importa onde seja, imediatamente nós estamos ali. Ora, a maravilha, imagina fora do corpo, com essa liberdade de mobilidade pelo pensamento, mas para utilizarmos recursos espirituais superiores, precisamos adequar a qualidade do pensamento nos padrões do que é justo, do que é correto. Porque nós poderemos acessar todos os mecanismos facilitadores da vida no mundo espiritual, se nos adequarmos a eles, a tais mecanismos. Do contrário, nós saberemos que é possível fazer aquilo, mas não faremos, porque não teremos condição moral e intelectual para tanto. Então é preciso que haja desejo da nossa parte de progredir no sentido intelectual, mas também no sentido moral, exatamente para que utilizemos os recursos enquanto espíritos imortais que somos, que estarão sempre à nossa disposição aqui no mundo material e muito mais ainda no mundo espiritual. Mas aonde que é o mundo espiritual? O mundo espiritual é aqui mesmo, só que em outra dimensão da matéria. É uma matéria menos densa, mais rarefeita e que facilita, então, a movimentação desse corpo que irá nos revestir, também de uma matéria mais rarefeita, nesse ambiente do mundo espiritual. Mas ainda assim seremos revestidos de matéria, ainda que seja uma matéria menos densa, até invisível a olho nu. E alguém pode até ficar admirado com isso. Como assim? Matéria invisível a olho nu? Ué, e alguém vê o gás de cozinha? Alguém consegue ver a eletricidade, mas é matéria se movimentando em cima do fio de alta tensão. É matéria, mas é uma matéria que está em outra dimensão. E ninguém consegue ver o vento, mas o vento é matéria. E essa matéria, chamada vento,
pode ser, inclusive, comprimida num, num recipiente metálico, não é? Nós temos o ar comprimido, e esse ar comprimido é uma matéria que pode ser medida, que tem peso, mas o vento é sempre invisível, mas é matéria. Então, a matéria que nos reveste fora do corpo é uma matéria invisível.